complicar mais, né? Então vamos lá. Agora, eu queria chamar a atenção para uma diferença que tem nesse texto aqui em relação a 2 Timóteo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. O mesmo escritor diz aqui em Timóteo que a mulher não pode falar, que ela deve ficar em silêncio. Mas aqui em Coríntios ele está dizendo o seguinte: olha, a mulher que for profetizar ou orar, que ela faça isso com a cabeça coberta. Profetizar, a gente vai ver na matéria de dons e talentos, é o quê? Pregar. Então, como é que o apóstolo Paulo diz que a mulher não pode ensinar e falar, e aqui em Coríntios ele está dizendo que ela pode fazer isso com a cabeça coberta? Vamos lá. Primeira questão da cabeça coberta. Nos tempos de Jesus haviam muitas religiões pagãs. Então, o homem, havia um ensino completamente diferente em relação à doutrina bíblica, porque na Bíblia o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, qual era o costume no judaísmo, na igreja? Que o homem deixasse que as pessoas vissem o seu rosto, por ele ser a imagem e semelhança de Deus. Já nos cultos pagãos, eles cobriam o rosto, como se não fossem dignos, né, de estarem ali diante das divindades pagãs com seu rosto descoberto. E também as mulheres, naquela época, a gente vê isso hoje no Oriente Médio, era sinal de pudor, de respeito, que uma mulher se cobrisse com um véu. Por quê? Porque as prostitutas, e eram muitas naquele tempo, as prostitutas dos templos pagãos, elas gostavam de deixar o rosto à mostra para chamar a atenção dos homens e até algumas partes do corpo. Então, uma mulher cristã, ela, em sinal de pudor, para não se expor muito, para não chamar atenção, era uma questão cultural da época ela usar o véu, ela se cobrir. E aí, o texto que fala do anjo, lê para a gente de novo aí. Esse mesmo texto de 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 11, aliás. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão nos filhos. Não, o texto que fala sobre os anjos. 10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Olha só, o que os anjos têm a ver com isso? Nós precisamos entender que a igreja, ela é dirigida por Deus, pelo Espírito Santo, e ela é feita de homens e mulheres. Mas os anjos fazem parte desse plano de salvação. Tanto que em Colossenses a Bíblia diz assim, que os anjos são espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então os anjos fazem parte do nosso contexto. Eles estão entre nós, apesar de nós não os vermos. E eles são influenciados também, e eles sofrem com aquilo que eles veem, porque anjo tem sentimento, anjo é inteligente, anjo é santo. Imagina um anjo vendo um cristão, um filho de Deus, pecar. Ele se sente constrangido com aquilo ali. Imagina um anjo que vê uma igreja desordenada, bagunçada, onde não há hierarquia. Ele se sente mal com aquilo ali, porque entre os anjos existe a hierarquia, eles são seres obedientes. E quando eles vêm a esse mundo para nos ajudar, eles sofrem também com os nossos erros, com os nossos pecados, com a bagunça que é o mundo e muitas vezes com a bagunça que se estabelece dentro da igreja, como aconteceu em diversas igrejas, onde o próprio Jesus fala à igreja de Laodiceia: eu estou à porta batendo, querendo entrar. De quem Jesus está falando ali? Da igreja. Jesus estava do lado de fora da igreja, querendo entrar. Então, quando fala anjo ali, está levando em consideração a convivência dos anjos entre nós. Mas aí, vamos lá, saindo dessa questão do véu, que o véu para a mulher era sinal de submissão, de respeito, de castidade, né? E que para o homem era o contrário, né? Ele, quando se cobria com véu, ele estava se assemelhando a um pagão. A gente observa aqui o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: se a mulher estiver, de acordo com a cultura da época, com véu, ela pode ensinar, ela pode orar. E aí, o que a gente pode trazer como ensinamento para os nossos dias? Que a gente deve fazer de tudo para não escandalizar o irmão. Porque o apóstolo Paulo ele termina o texto dizendo assim: nós não somos contenciosos, eu não vou ficar debatendo isso com vocês.
Mas causava um choque na época cultural quando uma mulher orava ou ensinava com a cabeça descoberta. Hoje não tem esse problema, então a gente não vai exigir que mulher nenhuma use véu como algumas igrejas exigem, porque não tem nada a ver com a nossa cultura. Então, qual é a lição que fica? A gente deve evitar fazer coisas que vão escandalizar o irmão. Esse é o princípio básico aí da questão do véu. Mas, por que o apóstolo Paulo, então, voltando àquela questão lá de 1 Timóteo, fala que a mulher pode orar e pode profetizar desde que esteja com o véu? Aí é que a gente precisa entender esse texto aqui de Timóteo. Deixa eu voltar aqui nele. Timóteo, capítulo 2. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. A gente aqui vai cair numa questão de tradução do grego para o português. A palavra silêncio aqui, ela tem uma outra conotação no português. Mas no grego, na língua original que foi escrita, quer dizer quietude, mansidão. Né? Para não acontecer, como eu fiquei sabendo esses dias, de uma mulher que estava com o marido indo para a igreja. Eu não sei que igreja era, eu só vi o irmãozinho contando, né? Estava indo com o marido para a igreja, e nisso que estava dirigindo, o celular caiu. E ela falou assim: deixa eu pegar o celular depois, você está dirigindo. E ele, teimoso, foi abaixar para pegar o celular e bateu com o carro. A mulher era braba, né? Ficou já com raiva dele, começaram a discutir no carro, e quando entrou na igreja, no meio dos irmãos, ela deu um tapa nas costas dele. Desceu o braço. Eu não falei com você para não pegar o celular, olha só o que você fez. Aquela briga entre os dois no meio da igreja. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? A questão da mansidão, do domínio próprio. Aprenda em silêncio, sem brigar, sem discutir, né? Sem querer humilhar o marido, seu banana, seu isso, seu aquilo, seu descuidado, seu cabeça de vento. Então, a Bíblia aqui está falando, agora observem, não da relação mulher-igreja, mulher-sociedade, mas da relação da mulher na família. E aí entra uma palavra aqui que causa muito problema nos dias atuais: submissão. As feministas, quando ouvem essa palavra, elas causam arrepios, né, a elas. Porque o que é submissão? A gente tem a ideia que submissão é a mulher que se sujeita ao domínio do homem e fica ali debaixo do jugo do homem e tem que ser submissa e tem que aturar tudo do homem. Quando o mandamento ele é uma via de duas mãos. A Bíblia diz assim: vós mulheres sede submissas aos vossos maridos, mas vós maridos amai as suas mulheres como Cristo amou a igreja. E aí a Bíblia também diz: vós filhos, obedecei aos vossos pais. Mas aí diz para os pais: vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Então os pais às vezes querem a obediência dos filhos, mas tem que tomar cuidado também para não irá-los. E da mesma forma, o marido às vezes vai dizer da mulher: você tem que ser submissa. Mas e a questão do amor? Porque se um marido for capaz de amar a esposa, esse é o ideal. Como Cristo amou a igreja, vai ser fácil para essa esposa ser submissa a ele. Agora vamos lá. O que é a palavra submissão? Sub significa estar embaixo. Aí eu pergunto a vocês: estar embaixo é uma posição inferior? Estar embaixo é uma posição inferior? Esse prédio aqui, a gente está no 3º andar. O que tem lá embaixo sustentando esse prédio? Oi? A coluna. Temos colunas. As colunas. Embaixo das colunas? As sapatas. Então a sapata não é vista, ela está lá embaixo. Mas se não houvessem as colunas e as sapatas, esse prédio não se sustentaria. Estrutura. Então o que é submissão? Não é estar embaixo, mas é dar suporte à missão. Submissão. Dar suporte à missão. A Bíblia está dizendo aqui que o homem não conseguirá cumprir a sua missão se não houver uma mulher para dar suporte a ele. Tanto que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. E aí,
Por que que Deus criou primeiro o homem? E a Bíblia vai falar sobre isso daqui, é um texto polêmico. Um dos tantos versículos polêmicos é esse que diz assim: a mulher não foi criada primeiro, mas o homem. E não foi o homem que foi tentado, mas a mulher sendo tentada caiu, né, e pecou. Só que quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz assim: por um homem veio o pecado no mundo. Ele não cita Eva, ele cita Adão. Ele responsabiliza Adão. A Bíblia não responsabiliza Eva pelo pecado, responsabiliza Adão. Mas por que aqui nesse texto ele fala, né? Não foi o homem que pecou, foi a mulher. Não foi a mulher que foi criada primeiro, mas foi o homem. Ora, a gente precisa entender que na cultura judaica e também na mente de Deus, a primogenitura, o primeiro, tem um peso muito grande. Jesus Cristo é o quê? O primogênito dentre os mortos, o primeiro dentre muitos irmãos. Então essa questão da primogenitura é muito forte. Por que que Deus criou Adão primeiro e não criou Adão e Eva juntos? Por uma série de questões. Uma delas é que Deus queria que o homem exercesse uma função de liderança na família. Agora, ser líder não quer necessariamente dizer ser melhor. O líder é alguém com características diferentes. E aí entra esse embate entre homens e mulheres. Quem é melhor? Quem é mais importante? O homem ou a mulher? Não dá para comparar. É como você querer comparar um jogador de futebol com um nadador. Os dois estão numa modalidade diferente, com características físicas diferentes, com habilidades diferentes. E aí você vai botar o jogador de futebol para nadar, ele não vai nadar direito. E botar o nadador para jogar futebol não vai render. Então, o que é o homem e a mulher? São dois seres completamente diferentes, com características diferentes, com funções diferentes, que não dá para comparar. Então, não dá para dizer quem é melhor, o homem ou a mulher. E aí, Deus equilibra a balança. Por quê? Porque tem um texto lá, o versículo 5 de 1 Coríntios 11, aquele que a gente leu. 1 Coríntios 11, versículo 5. O que diz? Pode. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se tivesse raspado. Deixa eu ver aqui, que fala, o homem veio da mulher e a mulher do homem. A mulher veio do homem e o homem veio da mulher. Porque provém varão por é 12. Ah, é o 12? Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Imagina, meu Deus. Olha só como é que Deus equilibra a balança. Os homens poderiam se gabar e dizer: a mulher veio do homem. Mas olha o que ele diz aqui no versículo 12. Mas tem alguém aqui que não tenha nascido de uma mulher? Não. Todos nós nascemos de uma mulher. Então a mulher veio do homem, mas os homens, todos eles, sem exceção, vêm da mulher. Então Deus equilibra a balança e coloca mulher e homem lado a lado. E aí, quando fala de submissão, fala de dar suporte, dar estrutura para a missão, certo? E quando fala da questão de Eva ter sido enganada, por que lá em Romanos o apóstolo Paulo responsabiliza o homem? Porque o homem, sendo líder da família, será que ele orientou a Eva? E olha como é que é um perigo quando homem e mulher agem separados um do outro. Quando há divisão na família, quando há divisão entre o casal. Porque o que Eva fez ali que levou a humanidade à desgraça? Ela poderia ter perguntado para Adão: Adão, eu estava dando uma volta lá no jardim e uma cobra veio falar comigo que eu podia comer do fruto. E Satanás, inteligentíssimo como astuto, né, ele foi do quê? No elo mais fraco. Ele observou Adão e ele falou: Adão é o líder, Deus já orientou, ele entende muito bem qual é a missão dele. Mas de repente, Satanás observou que Adão não instruiu Eva como deveria instruir.
E aí o que aconteceu? Ele percebeu que era mais fácil derrubar o homem através da mulher. O diabo é astuto. E aí ele vai aonde? Ele vai na mulher. Mas se a mulher tivesse unida ao seu marido, se Eva tivesse entendido que é o casamento, ela não teria tomado aquela atitude sem consultar o marido. Ela não teria comido do fruto sem falar com Adão. Mas observem que Deus responsabiliza quem? Adão. A mulher também recebe as consequências do seu erro, mas o principal responsável é Adão. Então, numa família, assim como em qualquer sociedade, qualquer lugar, existe o líder. Por exemplo, eu estou dando aula aqui para vocês. É porque eu sou melhor do que vocês? Não. É só uma função que eu exerço, um dom que Deus me deu. Mas em algum momento eu vou ser aluno também. E aí numa família, o que Deus idealizou? Alguém precisava ser o líder. Alguém precisava liderar a família. E Deus escolheu quem? O homem. E deu características a ele para liderar. Mas ele equilibrou a balança e não deixou o homem achar que era o tal, né? Eu sou o cara, eu que mando, eu que faço, eu que aconteço. Não. O homem depende da mulher. Agora, numa família, assim como em qualquer outro órgão da sociedade, existe o líder, existe o vice-líder, né? Presidente, vice-presidente, prefeito, vice-prefeito, para que quando o líder venha a faltar, o outro assuma. Então, numa família, o homem deveria liderar, mas quando o homem falha no seu papel de liderança, quem assume? A mulher. E quando homem e mulher falham, quem assume? Às vezes um filho mais velho. É isso que acontece em muitas famílias. O pai e a mãe são negligentes e acaba que a família é conduzida por um filho mais velho. Então, é essa dinâmica da família que Deus idealizou. O homem como primogênito, como aquele que foi criado primeiro, isso para Deus tem um peso, a questão da primogenitura, mas isso não significa que o homem seja melhor do que a mulher, seja mais importante que a mulher. Ele apenas ocupa uma posição diferente, uma função diferente dentro da estrutura da família. E quando o apóstolo Paulo, ele está falando aqui em Timóteo a respeito da quietude, que não permite que a mulher ensine, ele logo depois cita o exemplo de Adão e Eva. Então, Paulo está falando de quê aqui? De família. Paulo não está falando aqui de igreja, da sociedade. Uma sociedade equilibrada, uma igreja equilibrada, é onde homens e mulheres estão em todas as áreas trabalhando. Na nossa sociedade, a gente tem que ter mulher policial, a gente tem que ter mulher juíza, a gente tem que ter mulher dando aula, a gente tem que ter mulher em todas as áreas da sociedade, para que haja um equilíbrio. A gente tem que ter mulher no trânsito, que inclusive, né, a gente diz que elas dirigem mal, mas os maiores acidentes são causados pelos homens. Então, uma sociedade uma igreja onde existem homens e mulheres trabalhando em conjunto, será uma sociedade mais equilibrada. Será uma sociedade equilibrada. Agora, então, aí é que surge a questão. Vamos lá, fazer uma pergunta para vocês. Ele está dizendo aqui que na família o papel de liderança é do homem. E aqui no texto de 2 Timóteo fica claro que ele está falando a respeito de relacionamento de homem e mulher, porque ele cita Adão e Eva como exemplo. Conforme ele vai discorrendo sobre o assunto, ele diz: não foi o homem que foi enganado, mas a mulher. O homem foi criado primeiro. Beleza. Mas e aí, na questão igreja? Vocês acham que a mulher ela pode exercer o papel de liderança? Sim? Manélia? No contexto bíblico, não. No contexto bíblico, não? É aqui, ó. Pode falar. Em Timóteo. Em Timóteo 2,10. Mas, como convém a mulher que fazem profissão de servir a Deus com boas obras.
fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então, nesse texto aí, a mulher, ela pode exercer o papel de liderança na igreja? Aqui diz boas obras. Sim. Sim, boas obras, sim. Eu nem tenho isso sim. Eu acho que a liderança é circunstância do momento. Então, como você falou, o pastor falou, o homem vem falecer, a mulher assume a liderança. Então, se eu não me deixar, agora a gente tem que entender que toda liderança tem um peso, né? Quem tem mais se é dado, mais se é cobrado. Então, por exemplo, o homem, ele tem a responsabilidade de conduzir a família dele para Cristo. Isso é uma responsabilidade do homem, e que ele vai ser cobrado na eternidade. Então, ele seria o sacerdote do lar, digamos assim. A liderança espiritual seria do homem. Não necessariamente, olha aí que ponto interessante, não necessariamente a liderança nas questões do dia a dia, mas a liderança espiritual seria do homem. Pastor, dá uma palavra, terminando? A questão, quando o pastor colocou a questão da liderança aí, do contexto de Adão e Eva, né? É como se na liderança do casal no lar, Deus atribuísse funções diferentes, né? Funções diferentes para o homem, né, como líder, e funções diferentes para a mulher. Até a questão da submissão, de dar suporte ao homem, né? E quando assim, como o pastor citou, quando a mulher assume o papel de líder, quando o homem está fazendo, ou se os filhos assumem porque ambos não fazem, é como se a pessoa estivesse tomando a frente, fazendo aquele papel que o outro deveria fazer e não estar fazendo, né? Quando a mulher assume a liderança de uma casa, por exemplo, não estou liderança, estou falando de dinheiro para estar comendo na mesa, estou dizendo assim, a mulher manda em tudo, tudo é ela que manda, ela que faz, ela que decide, é porque o homem não está fazendo a parte dele, mas eu entendo assim que Deus atribuiu funções diferentes, como assim, né, a mulher ser submissa ao vosso marido, amai a vossa igreja, marido amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja, né? O amor, né, que o homem tem pela esposa, automaticamente já vai torná-la submissa, não por uma questão de submissão de julgo, mas submissão em amor, né? Essa é a visão que eu tenho. Deus deu papéis diferentes, atribuições diferentes para o homem e para a mulher dentro do lar. E a questão também do juízo lá, como o pastor citou também, eu também sempre tive esse entendimento. Deus falou com Adão para não comer do fruto, não falou com Eva. Aí tem dois casos, o Adão também não instruiu, Eva também não procurou entender com Adão sobre a fala da serpente, se poderia comer ou não. Por isso que Adão ele é cobrado por isso. Deus falou com Adão, Deus não falou com Eva. A Eva veio na carona, assim, entendeu? Agora eu entendo essa questão de atribuições diferentes. E num lar onde o homem não assume o papel dele de líder, alguém vai ter que assumir. Sim, e seria fácil para uma esposa se submeter à liderança do marido se ele a amasse, como Cristo ama a igreja. Irmão João. Se for lá em Gênesis 3,16, fala assim, e a mulher disse, quer dizer, Deus falando para a mulher, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. A culpa foi dada a Adão, mas a punição valeu para Eva também, porque ela passou a sentir dor na dor do parto, né? É claro que é uma dor que depois a mulher vai se sentir até honrada pelaquela dor, porque vai gerar um filho, tá? Mas que ela foi punida ao momento foi, se for olhar para esse texto aqui, a última palavra é do homem, certo? Tá bom, mulher, eu estou indo já, certo? A última palavra é do homem, tá? Então você tem que ser submisso à mulher também, porque dentro de casa quem manda é ela, tá? Às vezes, você quer ganhar o mundo, você quer mudar o mundo, você não consegue mudar nem o canal de televisão, porque a mulher está vendo um programa, se você mudar de canal, tá escado uma almofada na sua cabeça. Então, quer dizer, meu irmão, tem que ter um consenso no casamento. Casamento é para dois, não é para um. Paulo mesmo fala que se você quiser viver com alguém, que viva, mas se você não conseguir viver, mas que você viva sozinho, porque se você não consegue viver com ninguém, que você viva sozinho, mas é preciso que você viva em comunhão com quem você está dentro de casa. A palavra sempre a última é a sua. Já estou indo já.
Eu fiquei com medo de usar esse exemplo porque eu não sabia como eu ia falar, aí podia parecer meio machista, não sei, mas tipo assim, Deus ele usou sarça, usou mula e que faz a gente pensar que ele tem um propósito para cada coisa. Ele pode botar, a gente fazendo essa pergunta de a mulher pode liderar, pode estar na liderança do ministério. A gente tem mulheres que são líderes de ministério aqui na igreja e vai de cada um, porque no meu entendimento Deus tem um propósito com cada um diferente. E falar, o propósito da Jurema pode ser um, mas da fulana vai ser outro, entendeu? Uma vai cantar, outra vai ser pastora, uma vai ministrar, outra vai ficar na cantina, uma vai varrer a igreja, outra vai tocar algum instrumento. E isso vai muito de cada um, porque é muito do seu pessoal com Deus, é muito do que você entrega, do que você é, do que Deus vai usar de você, do que Deus vai fazer de você. Então, essa pergunta de uma mulher pode ministrar, pode estar pode estar na cabeça de um ministério, pode, mas depende do propósito que Deus quer para ela. É a mesma coisa, eu chegar e falar, eu quero ser pastor, eu vou estudar, vou me empenhar, mas eu quero ser pastor, mas o propósito que Deus tem para mim não é membro do, não é ser um pastor, é ajudar na cantina, vamos por assim, estar em outro ministério, ajudar na tesouraria da igreja. Então Deus vai fazer de mim aquilo que melhor eu vou servir. Então isso é de cada um, entendeu? Esse é o que eu entendo pela palavra. Gisele. Já era, Thiago. Vamos malhar. Vou ficar até quieto. Tudo que você falar poderá ser usado contra você no tribunal. Então, é interessante essa parte, né? Porque assim, Adão ele poderia não ter comido o fruto, né? Por isso que eu acho que foi por isso que Deus atribuiu a ele, né? Porque muito lhe é dado e muito será cobrado. Ele tinha sabedoria, ele tinha um livre-arbítrio de não ter comido, né? Poderia a mulher ter comido e ele não, né? Ou ter dado pelo menos falado, né, para a mulher, não faz isso, eu não vou comer, você comeu, mas eu não vou comer, né? Então eu acho essa parte muito interessante, né? E assim, sobre a mulher exercer, né, a função, eu acho que nos tempos de hoje existem muitas mulheres que, assim, elas exercem com primazia, né, a função de liderança, assim como o pastor Bruno falou, submissão, mas não é nesse intuito de ser submissa. Submissão seria a base, né? Ela seria a base de algo, ela daria a base, né, para os trabalhos. É interessante porque assim, eu tenho convivido muito com isso lá na Cristolândia, prestando serviços voluntários. É uma mulher que fica lá na direção, né? E ela já falou muitas vezes que tentaram tirar ela, né, dessa posição de liderança, de administradora, porque lá é uma unidade para homens, né? No caso, não seria permitido que ela ficasse lá, mas a liderança veio de Deus, entendeu? E é Deus que colocou ela lá. E ela, sim, ela permanece exercendo com primazia, né, esse trabalho. É só isso. Nada a declarar. Eu gostaria de botar assim uma qualidade, relação à genética, né, que é muito descoberto. Por exemplo, a mulher carrega aqui do sonho, o homem chique. Então é definido, né, pelo espermatozoide que vai ser como mulher. E tem uma das teorias que diz, assim que o óvulo cai para ser fecundado, o espermatozoide do homem, o espermatozoide masculino, da parte masculina, ele é mais rápido, porém, ele morre antes de chegar ao óvulo. Enquanto o espermatozoide que carrega o gene fêmea, ele é mais lento, mas porém em longa distância.
Então, provavelmente, se aquele óvulo, o espermatozoide masculino correr primeiro, ele estiver bem pertinho, provavelmente vai nascer primeiro, porque ela é uma possibilidade de nós que ser. Deus tudo. Diferenças, né, que já começam lá no início da fecundação. Em relação ao cristão, quando está na igreja, e usa muito essa palavra, né? Vou esperar Deus me indicar onde eu posso trabalhar. Não, eu já penso assim, tem dom, nasce com dom e talento para alguma coisa. Todo ser humano nasce para alguma coisa, ele tem um dom e um talento, ou talento. Então ele tem que ver que ele tem que ir nesse, que ele tem dom. Eu tenho dom para trabalhar com as crianças, dar aula de capoeira, botar umas brincadeiras, aquelas coisas todas. Então eu vou em cima do que eu tenho dom para ensinar. Independente de ser homem ou mulher. Eu não toco um violão. Para mim tá lá em cima. Não, a vontade que eu tenho tá lá em cima, tocando um violão, uma guitarra, mas eu não sei, eu vou ter que fazer entrar numa escola para aprender. Então, já que tem um dom, tu tem que usar aquilo ali. Deus, meu dom é esse. Conversar com as lideranças e se encaixar. E em relação à culpa lá do pecado, ali minha concepção, hoje acontece muito isso. Eu tenho um primo que colou com outro primo dele, foram roubar uma coisa. Roubaram, foram presos. Na hora que nós fomos lá conversar com ele, ele falou, sabe o quê? Não, rapaz, a culpa é dele. Ele que mandou pegar. Ele não sabia que não era dele. Ele não sabia que era errado. A mesma coisa lá. Foi em cima de Eva. Adão sabia. Então, quando Eva veio para ele comer, era só ele não comer. Porque Deus falou com ele, não falou com ela. De repente, e ele não, ele foi e comeu. Quer dizer, ele sabendo que não podia comer, comeu. Então, minha concepção, a culpa foi de Adão. Porque Adão estava ciente, Deus falou com Adão para não comer. Eva foi lá e tirou e deu a ele foi e comeu. Quer dizer, ele sabia que não podia comer. Eu acho que foi aí. E hoje em dia acontece muito isso. Um amigo, um colega, é igual o rapaz falou, eu ando com mais 5. Esse mais 5 rouba. Uma hora eu vou estar roubando também, eu vou ser o 6º. Então as companhias e essas coisas aqui, não, pode fazer, você sabendo que está errado, é só você não fazer. Você não vai fazer parte daquilo ali. Né? Vamos encerrar, que o professor de Velho Testamento chegou. Em relação a... Pastor, eu queria só aprofundar no assunto, questão de liderança e pastora. Sim, vamos fechar essa questão. Pastora. A gente falou aqui sobre a liderança do homem na família, como sacerdote do lar, e o Hélio foi até mais fundo, liderança espiritual. Não, de repente, para todas as questões do dia a dia, onde a mulher ela teria mais condições de decidir pelas suas características, né? Como, por exemplo, o cuidado com os filhos. Quando há um divórcio, geralmente os filhos ficam com quem? Com a mãe, que a mãe tem muito mais condições de cuidar dos filhos do que o pai. Mas a questão de liderança na igreja. A Bíblia está falando aqui a respeito dessa liderança no lar, quando cita Adão e Eva. Beleza, pode ser do homem com todos aqueles princípios que nós falamos. Submissão, ou seja, a mulher dando suporte a ele, sabendo que por ele ser o líder, ele não quer dizer que seja o melhor, mas que exerce apenas uma função diferente. Agora, e na igreja? Na igreja e na sociedade, esse princípio aqui não se aplica, porque o apóstolo Paulo ele fala sobre a mulher profetizar na igreja, sobre a mulher pregar na igreja. E então, na minha concepção, eu acho que a mulher ela pode exercer um papel de liderança sim na igreja. Ela pode ser pastora, na sociedade ela pode ser presidente da república, porque ali não está falando de família, mas sim de sociedade e igreja. Agora, assim como o homem precisa de uma mulher do seu lado para dar suporte a ele na sua liderança, é interessante também que a mulher que assume uma liderança de algum ministério na igreja ou a liderança da igreja, que ela tenha o suporte do marido.
Então, e na sociedade também. Então, eu acredito que sim, que a mulher ela pode exercer um papel de liderança na igreja e na sociedade. E para finalizar, a última parte do texto diz que ela salvar-se-á dando à luz a filhos, se permanecer na caridade, na fé e no amor. Vamos lá. Voltando àquela questão cultural. Infelizmente, a sociedade era machista. E qual era o único papel da mulher naquela sociedade machista? Era cuidar da família. Ela não podia ser advogada, não podia ser juíza, ela não podia exercer outras funções. Então, o papel da mulher era na família. Dentro daquela sociedade limitada, uma mulher crente, uma mulher cristã que professava fé, o que ela deveria demonstrar com a sua fé? As suas obras. A Bíblia fala que a fé sem obras ela é morta. Logo, se eu tenho fé, eu vou demonstrar que eu tenho fé através das obras. Quer dizer, se eu sou um cristão, eu logo tenho que procurar dar um bom testemunho no meu trabalho. Eu tenho que procurar ser um bom pai, um bom marido, se eu sou um cristão. A mulher cristã, ela não era igual a mulher pagã. Então, como é que a mulher cristã se destacaria da mulher ímpia? Sendo uma boa mãe, cuidando bem do lar. Era o que a mulher tinha para fazer, cuidando bem dos filhos. E aí entra aquele texto: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas perseverança não é condição para a salvação. Perseverança é característica de quem é salvo, porque a Bíblia diz: saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, nunca teriam saído do meio de nós. Então, quem vai perseverar até o fim? Quem é salvo. E quem perseverar vai demonstrar que é salvo. Então, a mulher de Deus, ela vai demonstrar que é de Deus, ela vai ser salva se ela apresentar os frutos na sua vida. E naquela época, qual era o fruto que a mulher podia apresentar? Sendo uma boa mãe, sendo uma boa esposa, era aonde a mulher poderia chegar? Aceitando tudo. Oi? Aceitando tudo calado? Aceitando tudo calada. Não. Não. A Bíblia fala sobre submissão e sobre silêncio, mas a gente viu aqui que silêncio é o quê? Quietude. O apóstolo Paulo aqui não fala que a mulher tem que aceitar tudo. Fala que a mulher deve ser sábia, ganhando seu marido sem palavras. Olha o que o texto diz, que a mulher ganha o seu marido sem palavras, ou seja, nas atitudes. Não precisa brigar, não precisa dar um pescotapa no marido como aquela mulher fez, né, no meio da igreja. Você é idiota, você deixou o celular cair e bateu com o carro. Então, e o que o apóstolo Paulo ele traz nos seus ensinamentos? Ele falou aqui: a mulher veio do homem, mas o homem vem da mulher. Ele diz: mulheres, sejam submissas aos seus maridos, mas vós, maridos, amais vossas esposas como Cristo amou a igreja. Então, o que o cristianismo fez? Numa sociedade machista, onde a mulher para o homem não valia nada, ele igualou os papéis. Só que para você quebrar uma realidade cultural é muito difícil. Então, aquela sociedade era uma sociedade extremamente machista. Mas o Evangelho começou a quebrar isso e chegou ao ponto que chegou hoje. Muito do que a gente colhe hoje de bom na nossa sociedade vem do cristianismo. Essa igualdade entre homens e mulheres vem do cristianismo. E aí, só que aí a gente cai às vezes no extremo. As feministas dizendo que não precisam dos homens, o machismo humilhando e subjugando as mulheres, quando na verdade homens e mulheres deveriam trabalhar lado a lado, deveriam ser uma equipe, não rivais. Marido e mulher não são rivais, são uma equipe. E aí, só que a gente precisa entender o contexto cultural. Infelizmente, a sociedade daquele tempo, o papel da mulher era o quê? Era ser dona de casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos. Exercia, de repente, alguma outra função, como teve no Velho Testamento a juíza, Débora, foi juíza. Então, algumas mulheres às vezes se destacavam. Mas, como é que a mulher poderia demonstrar que ela era uma cristã naquela sociedade machista? Não agindo como uma prostituta, não agindo como uma mulher pagã. Se Débora era casada, eu não lembro
se ela era casada. Não lembro. Aquela passagem de Ruth e Raquel também, Ruth foi a que teve ênfase na coisa. Mas aí o que eu vou falar aí, nessa história toda aí você acaba usando a culpa do inimigo. Não, isso aí foi culpa do inimigo. Não, eu só derrubei o celular, o resto foi por conta dele. Isso aí. Não vem pelas obras. Não vem do homem. A salvação Não diz, né? Acho que não sei que eu vejo. E uma coisa que a gente precisa enfatizar que o Maurício falou, importantíssima: a salvação não é pelas obras, é pela fé. As obras são apenas o sinal de que a pessoa foi salva. A gente tem que se submeter a Deus. Sim. Isso. E submissão ao marido, no contexto de marido e mulher, é o que? Submissão, dar suporte à missão. Estar por baixo não é ser inferior, é dar estrutura, é ser o alicerce. Eu parabéns, semana que vem eu chego lista para assistir essa Tem bastante aí, tem bastante. Olha só, vamos fazer um intervalozinho rápido, que eu peguei um pedacinho do tempo da aula de Velho Testamento, e aí vocês voltam. O Velho Testamento... Tem alguma alusão à pessoa? Não tem, não. Olha, não precisa fugir não, porque você está